Oi, som. Oi. Oi, som. E... Alô. Oi, som. Nobres vereadores, nobre vereadora, público ouvinte e quem nos acompanha também pelas redes sociais, nosso cordial boa tarde. Estamos começando mais uma sessão ordinária. Hoje, dia 29 de maio de 2023. Pedimos a direção e a proteção do nosso Deus para que nos conduza e fazemos um bom serviço. Para você que nos acompanha, esse é mais um serviço da Câmara Municipal de São Vicente de Fé. Determina a chamada dos vereadores e a verificação de quórum regimental. Chamada de vereadores. Vereador Charles Pinheiro Souza, Domingos de Jesus Moreira Costa, Francisco Marques Figueiredo Neto, Geilson de Jesus Borges Pereira, Irailde Lopes da Silva Rocha, José Carlos Pinheiro Alves, José Raimundo Cardoso Gomes, José Rosa Silva Pinto, Pedro Xavier Ferreira e vereador Valdenei Raposo Borges. Justificando a ausência da vereadora Lúcia Souza, que está com problema de saúde, que logo estará de volta, que Deus o proteja. Pedimos a todos que fiquem de pé para ouvirmos a palavra de Deus. Palavra de Deus encontrada no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda de angústias a sua alma. Amém. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Vicentino, declaro aberta a 13ª sessão ordinária deliberativa. Está aberto o pequeno expediente. Determina a leitura da ata da 11ª sessão ordinária deliberativa. Essa é a 11ª? Ou essa não? Essa é a 11ª. Isso, não vai. Depois dessa daí eu falo. Ata da sessão ordinária deliberativa. Câmara Municipal de São Vicente Ferre, legislatura 2021-2024, terceira sessão legislativa anual 2023. 11ª sessão ordinária deliberativa. Realização 15 de maio de 2023, segunda-feira, horário às 15 horas, local, plenário vereador José Américo dos Santos. Composição da mesa, vereador Francisco Figueiredo Neto, Chicão Figueiredo, presidente. Primeiro secretário, vereador Irailde Rocha. Segundo secretário, vereador Domingos de Jesus Donga de Catraio. Procedida a chamada e a verificação de quórum regimental, vereadores presentes, Domingos de Jesus Moreira Costa, Francisco Marques Figueiredo Neto, Geilson de Jesus Borges Pereira, Irailde Lopes da Silva Rocha, José Carlos Pinheiro Alves, José Raimundo Cardoso Gomes, José Rosa Silva Pinto, Pedro Xavier Ferreira e Valdenei Raposo Borges. Vereadores ausentes, vereador Charles Pinheiro Souza e Lúcia Raquel Souza, justificada a presidência em face de tratamento de saúde. Confirmado o número legal de vereadores, ouve-se a leitura bíblica do livro de João, capítulo 14, versículo 6. Cumprido o rito sagrado, o senhor presidente, sob a proteção de Deus e em nome do povo vicentino, declara aberta a sessão ordinária deliberativa. Pequeno expediente aberto. Leitura da 9ª e 10ª sessão
ordinária deliberativa, discutidas, aprovadas sem impugnação ou ressalva. Expedientes em mesa. Pedido de providência número 18/2023, do 15/5/2023, proponente vereador professor Zeca. Assunto: perfurar poço artesiano e implantar sistema simplificado de abastecimento de água no povoado Goiabal. Pedido de providência número 19/2023, data 15/5/2023, proponente vereador professor Zeca. Assunto: reforma e ampliação do prédio da Escola Municipal Lírio do Vale, do povoado Goiabal. Pedido de providência número 20/2023, data 15/5/2023, proponente vereador professor Zeca. Assunto: adquirir e instalar nova bomba no poço artesiano da localidade de Poeira. E pedido de providência número 21/2023, data 15/5/2023, proponente vereador José Carlos Gatinho. Assunto: concluir a obra de construção do posto de saúde do povoado Guará. Leitura dos expedientes encerrado. Pronunciamento: tempo regimental de 3 minutos sem a parte. Primeiro orador, vereador professor Zeca. Apenas felicita as mães vicentinas pelo transcurso do consagrado Dia das Mães, comemorado no último domingo, dia 14. Segundo orador, vereador Donga de Catraio. Congratula todas as mães, de modo especial as vicentinas, pelo festejado Dia das Mães e assinala que não se pode, com palavras, expressar todo o sentimento de amor e carinho contido no coração de uma mãe. Portanto, roga a Deus que proporcione às mães longos dias para conviver com as suas gerações futuras. Terceiro orador, vereador José Carlos Gatinho. Presta homenagem às mães pelo sublime Dia das Mães e em memória à sua mãe, que há 7 anos Deus chamou. E cita a memorável frase do reconhecido teólogo irlandês Clives Levis, de que a mulher mais incrível em toda a Bíblia não foi uma guerreira ou profetisa famosa. Foi uma jovem mãe, aparentemente comum, vivendo um chamado único. Não liderou um exército, não arrebatou multidões com discursos, não se envolveu em dramas políticos. Ela foi mãe. Quarto orador, vereador Chicão Figueiredo. Parabeniza todas as mães pelo assinalado Dia das Mães e registra a doação de pequenas ajudas contributivas para festas das mães, promovidas em vários segmentos da sociedade vicentina. E ainda destaca que mães são guerreiras, que lutam contra tudo e todos para criar seus filhos. Pequeno expediente encerrado. Grande expediente aberto. Pronunciamento em tempo regimental de 7 minutos, permitindo a parte. Primeiro orador, vereador Irailde Rocha. Agradece reverência dos vereadores a todas as mães pelo transcurso do Dia das Mães e, na condição de mãe, felicita todas as mães vicentinas. Dito isto, antecipa pedido para que não haja distorção sobre o seu pronunciamento e registra visita de inspeção em companhia dos vereadores Gasosa, Valdenei e Chicão Figueiredo sobre as escolas do Polo 5 de Educação, São Francisco de Honório, Cantagalo, Cantanhede, Palmeiralzinho e Baixa Grande, e unidades de saúde da mesma área, tendo sido constatado dentre outras, as seguintes situações. Primeiro, Escola Municipal São Vicente da comunidade Baixa Grande cumpre calendário escolar paralelamente à obra de reforma e ampliação do prédio. Entretanto, os banheiros foram isolados, fato que obriga os alunos a fazerem necessidades fisiológicas nas calçadas ou no matagal próximo. Certificado e estoque de alimentação escolar, porém não havia gás de cozinha para preparar os alimentos. 2. A escola da comunidade Cantanhede funciona apenas uma das salas de aulas, já que parte dos alunos da comunidade migraram para a escola limítrofe do município de São Bento. 3. Escola da comunidade Baixa Grande, apesar de recente reforma do prédio, o pátio da escola está isolado para o funcionamento da sala de aula de ensino multisseriado, inclusive com aluno especial. Excessivo calor nas dependências do prédio e falta de ventiladores. 4. Escola da comunidade de Palmeiralzinho em obras de reforma desde agosto de 2022, não possui quadro negro, sem energia elétrica, porém com a utilização de gambiarra elétrica para funcionamento de freezer. Calor excessivo nas dependências do prédio.
Protesta ainda em face dos reiterados comunicados da Secretaria de Educação, justificando a paralisação de aulas em determinadas unidades de ensino em decorrência de falta de transporte escolar, motivado, segundo a oradora, em razão da suspensão de fornecimento de combustível. Demais disso, chama a atenção de todos para a situação da garagem municipal, que, no seu ponto de vista, funciona como um sucatão diante de tanto desmanches. Segundo o orador, vereador Gasosa, cumprimenta com muito entusiasmo todas as mães, em especial sua avó, mãe e esposa, além de ressaltar que mães são guerreiras de luta e sofrimento na defesa de seus filhos. Confirma a visita de inspeção na região apontada pela vereadora Irailde Rocha e, não obstante esta casa ter recomendado ao Executivo, desde 2021, a reforma do posto de saúde do povoado Palmeiralzinho. O prédio continua abandonado, inclusive suspeita de ocupação particular. Considera inadmissível, em pleno século XXI, decisão de isolar banheiro de escolas em atividades de aula, mesmo estando o prédio em obra de reforma. E a vista disso, recomenda à gestora da educação adotar providências para reabrir os banheiros da Escola Municipal da localidade Baixa Grande. Por fim, volta a destacar o trabalho dos vereadores em prol da sociedade vicentina. Porém, reitera o orador, infelizmente não compete aos vereadores determinar a execução de obras e serviços públicos. Terceiro orador, vereador professor Zeca, defende a perfuração de poço artesiano e implantação de sistema simplificado de abastecimento de água no povoado Goiabal, tendo em vista a enorme escassez de água potável sentida na comunidade, principalmente nos longos períodos de estiagem. Do mesmo modo, reclama a reforma e ampliação do prédio da Escola Municipal Lírios do Vale do povoado Goiabal, obedecido o padrão arquitetônico definido pelo FNDE, haja vista que a estrutura antiga do prédio não coaduna com os atuais modelos de escolas dignas para a aprendizagem, assim como adquirir também instalação nova da bomba do poço artesiano do povoado Ipueira, considerando, para tanto, reiteradas reclamações de moradores diante da constante falta de abastecimento de água potável, sobretudo daqueles com residências mais afastadas do centro urbano da comunidade. Em a parte, a vereadora Irailde Rocha consigna que o prédio da escola da localidade Cantanhede foi recentemente reformado, além de atestar, na mesma unidade de ensino, alimentação escolar suficiente, cadeiras novas e quadro docente satisfatório. O orador retoma a palavra e, na condição de ex-coordenador municipal de ensino, afirma conhecer a realidade da estrutura predial e pedagógica das escolas do Polo 5 de Educação. Menciona a vereadora Irailde Rocha, porém, sem desmerecer o relatório da situação das escolas, ou, de outro modo, pretender repudiar o pronunciamento da vereadora Irailde, assinala que o prédio da unidade escolar Eusébio Atanásio Arouxa, do povoado São Francisco dos Arouxas, foi amplamente reformado. Portanto, no seu entendimento, merece reconhecimento da gestão municipal. Do mesmo modo, observa o orador, o prédio da Escola Municipal Cantanhede também passou por reforma, tanto que o relato positivo da própria vereadora Irailde traduz a realidade. Acrescenta ainda que os prédios das escolas das comunidades Baixa Grande, Cantagalo e Palmeiralzinho estão em processo de reforma e considera normal que haja improvisos e gambiarras no decorrer da execução de qualquer obra. Afinal, lembra o orador, o prédio da Câmara Municipal foi praticamente demolido para ser adaptado à modernidade. Afirma, sem exagero, que a gestão do prefeito Adriano Freitas foi a que mais reformou prédios de escolas, além de notória atenção à gestão escolar, no seu ponto de vista, e em dois viés. Primeiro, a valorização dos profissionais da educação com política de pagamentos de salários rigorosamente em dia e também de formação continuada. E, em segundo, a estrutura predial das escolas, tanto que a maioria das 48 unidades de ensino foram reformadas, enquanto que as demais se encontram em planejamento. Considera o ensino multisseriado uma praga, todavia, admite o orador, infelizmente, ainda necessária no contexto da educação do município, já que,
Algumas comunidades rurais não possuem quantidades suficientes de alunos para formar turmas regulares de 1º ao 6º ano. Quarto orador, vereador Valdenir Raposo, reforça a situação constatada em loco nas escolas do Polo 5 de Educação. Em a parte, a vereadora Irailde Rocha lembra ter antecipado, advertido sobre possíveis distorções do seu pronunciamento. No entanto, assevera que o vereador professor Zeca praticamente repudiou seus relatos, além de demonstrar insensibilidade diante de gambiarras elétricas em prédio escolar com alunos menores de idade, além de defender, em parte, a modalidade de ensino multisseriado na zona rural. Como via de solução, aponta a necessidade de estradas vicinais com tráfego permanente de veículos e transporte escolar adequado para permitir a fusão de turmas em escolas polos e considera o ensino multisseriado desumano e desrespeitoso. Afirma também reconhecer a reforma da unidade escolar Eusébio Atanásio Aroucho, do povoado São Francisco de Honório, porém observa a partante planejar a reforma de um prédio escolar sem ter em mente a necessidade de mais uma sala de aula se configura um absurdo. O orador retoma a palavra e solicita ao secretário de Saúde determinar a limpeza interna do forro da Unidade Básica de Saúde do povoado São Marcos, infestada por fezes de morcegos, cujo mau cheiro incomoda moradores vizinhos. Ademais, congratula as mães vicentinas, de forma especial a sua esposa, pelo transcurso do Dia das Mães. Quinto orador, vereador José Rosa. Apesar de admitir ocorrências de algumas falhas na administração municipal, garante satisfação de comunidades rurais com as obras e serviços executados nos últimos 2 anos e garante que o prefeito, Adriano Freitas, vai continuar firme no propósito de continuar trabalhando para o bem-estar da sociedade vicentina. Destaca a satisfação da comunidade Ilha d'Água diante do serviço de melhoria executado na estrada vicinal de acesso à localidade e confia na volta por cima da gestão municipal sobre a infraestrutura vicinal do município e assinala que, nas últimas décadas, a política pública da família Freitas tem contribuído para o pleno desenvolvimento do município de São Vicente Ferre. Em a parte, o vereador professor Zeca discorda do entendimento da vereadora Irailde Rocha de que esteja insensível às gambiarras elétricas em escolas que passam por reforma e afirma que, no decorrer da execução de qualquer obra de reforma, como a da própria Câmara Municipal, infelizmente se recorre a improvisos. Também sustenta a praga do ensino multisseriado, mas desafia a vereadora a apontar comunidades com números de alunos suficiente para formar turmas regulares, de 1º ao 6º ano, pois, na sua avaliação, a quantidade de alunos por escola não cobre o dispêndio com o professor. Dito isto, ressalva o apartante. Infelizmente, alguns vereadores de oposição tentam encontrar pelo em ovo, típico de uma oposição fragmentada, fragilizada, sem respaldo político, com o barco à deriva, sem ter para onde ir, e que não aceita o fiasco. O orador retoma a palavra e parabeniza as mães vicentinas pelo Dia das Mães, de modo especial a sua mãe e a sua esposa. Sexto orador, vereador José Carlos Gatinho. Garante possuir depoimento de moradores da comunidade São Francisco de Honório, afirmando que, desde a construção da escola, pela primeira vez, o prédio passou por ampla reforma, diferentemente de outras vezes que foi apenas pintado. Ressalta que o prédio da escola da comunidade Palmeirãozinho está sendo reformado e ampliado e empenha a sua palavra de que a reforma e ampliação da escola, assim como a reforma do prédio do posto de saúde, há 8 anos abandonado pelo poder público, serão concluídas pela atual administração. E ainda destaca a pavimentação da via principal da referida comunidade. Depois relaciona escolas que tem em mente que foram reformadas, sendo a Escola Municipal Fé em Deus, Cantagalo 1, a Escola Municipal Cantanhede, a Escola Municipal de Palmeirãozinho, Humberto de Campos, Escola Sonho Infantil, Tia do Carmo, Eusébio Atanásio, São Jerônimo, Guará, Ciriaco Gaspar de Puleiro e a Escola de São Marcos, além de outras com reforma em andamento. Dito isto, garante que seria demagogia afirmar
da tribuna desta casa que não existe problemas de ordem pública no município de São Vicente, pois no município com 84 povoados, não se pode assegurar que em 2 anos e 5 meses da atual administração todos os problemas públicos foram sanados. Todavia, a fiança que já foi feito, só não ver quem não quer, pois São Vicente Ferre hoje tem outra face e vive nova realidade, e mais ainda será realizado. Em remate, ratifica a sustentação ao governo municipal e corrobora o entendimento do vereador professor Zeca de que uma oposição fraca e fragmentada a quem o povo vicentino responderá nas próximas eleições. 7º orador, vereador Donga de Catraio. O vereador Donga de Catraio observa que muitos vereadores abandonaram a função legislativa para se tornarem profetas diante da tribuna desta casa, pois se atreve até a prever o resultado das próximas eleições majoritárias neste município, além de considerar a oposição fragilizada, à deriva. Porém, assinala o orador, pobres seres humanos, falíveis, mortais, falando bobagens na tribuna, pois sequer sabe se amanhã estarão vivos. Contudo, afirma o que vai acontecer daqui a 1 ano e poucos meses, e ainda adverte que a oposição fragmentada de hoje, amanhã poderá ser composta pelos atuais vereadores governistas. Ressalva, sem citar nomes, que possa não ser levados por aquilo que é bom para o povo do município de São Vicente Ferre, mas por outras situações. E lembra que, se antes não havia rua pavimentada na comunidade Palmeiralzinho, hoje, vereador desta casa, com 6 anos de mandatos, que inclusive se declara quase morador da comunidade, defendeu e aplaudiu administrações passadas. Espera de quem se declara base e sustentação, assim permaneça, porém, que seja base como cinta de pilares nos cantos. Reconhece como dever e não favor do prefeito a execução de obras e serviços públicos no município e alerta que o mesmo vereador que hoje defende o gestor municipal amanhã poderá, em contrassenso, atacá-lo. Na sua concepção, as palavras se perdem ao vento, mas as condutas das pessoas perpassam aos anos e deixa como exemplo a vitória do profeta Elias contra os falsos profetas e conclui que, de repente, quem perdeu pode ganhar. 8º orador, vereador Chicão Figueiredo. Instiga o vereador José Rosa a apontar outras comunidades onde o povo esteja feliz, já que, em vista à localidade Baixa Grande, constatou que a ponte construída para acesso à comunidade não leva a lugar nenhum, já que os comunitários continuam isolados e repudia, pelas suas palavras, babões e puxa-sacos que sustenta que a obra foi danificada pelos moradores, quando, em verdade, foi mal executada pela prefeitura diante da falta de planejamento de engenharia de qualidade. Protesta em face de serviço paliativo executado na estrada vicinal de acesso à localidade Tapera Grande, com garantia de até o próximo ano, e discorda do entendimento de que, nas últimas décadas, a política pública da família Freitas tem contribuído para o pleno desenvolvimento do município e relembra de como o ex-prefeito Freitas, pai do atual prefeito, deixou o município nos últimos anos da sua gestão, sucateada, abandonada e jogada às traças. Assinala que o aviso está na conta referente ao crédito salarial dos servidores no final do mês deixou de existir depois que a prefeitura passou a pagar em 2 etapas, uma no final do mês e a outra a partir do dia 10 do mês subsequente, e requer do gestor municipal explicação, já que as transferências de recursos financeiros para o município são feitas da mesma forma regular. Critica o abandono da UBS de Itabiquari e promete divulgar os valores gastos das reconstruções das UBSs de São Marcos, Aningas, São Francisco de Honório, uma vez que essas obras estavam paralisadas desde 2012. Do mesmo modo, reclama o paradeiro da viatura da Guarda Municipal e apoia protesto acerca do assinalado problema no transporte escolar.
Demais disso, reafirma a convicção de vereador de oposição e observa que considerar a oposição fragilizada e fragmentada depende do ponto de vista de quem assim avalia, mas necessariamente lembra que o jogo se encerra quando o juiz assim decide. Grande expediente encerrado. Ordem do dia aberta. Matéria em única discussão e votação. Requerimento número 4/2023, data 5/5/2023, o autor, vereador Chicão Figueiredo. Assunto, requisita ao prefeito municipal, senhor Adriano Machado de Freitas, que comprove a entrega à Câmara Municipal da cópia da prestação de contas do município de São Vicente Ferre, relativa ao exercício financeiro de 2021. Tramitação, regime ordinário, parecer dispensado na forma regimental, discutido, processo de votação simbólica, maioria simples de votos. Deliberação, 8 votos favoráveis, 0 voto contrário e 0 abstenção de voto. Impedimento regimental, resultado final aprovado. Ordem do dia encerrada. Nas considerações finais da sessão, o senhor presidente agradece pela presença dos vereadores, dos colaboradores da casa, dos cidadãos presentes e do público que teve acesso à sessão por meio das redes sociais e da emissora de rádio local. Sessão encerrada. Fica marcada a sessão ordinária deliberativa para o mesmo local, no dia e hora regimentalmente estabelecido. Esta ata foi elaborada pela Secretaria Administrativa da Casa com base nos atos da sessão e em documentos remetidos à Secretaria, sob a orientação do primeiro secretário da mesa diretora dos trabalhos, e submete-se à deliberação do plenário, sala das sessões da Câmara Municipal de São Vicente Ferre, aos 15 dias do mês de maio do ano de 2023. Vereadores presentes, Domingos de Jesus Moreira Costa, vereador Francisco Marques Figueiredo, Geilson de Jesus Borges Pereira, Irailde Lopes da Silva Rocha, José Carlos Pinheiro Alves, José Raimundo Cardoso Gomes, José Rosa Silva Pinto, Pedro Xavier Ferreira e Valdenei Raposo Borges. Só lembrando aos nobres vereadores e a quem nos acompanha que essa ata é da 11ª, que deu problema no computador e só hoje o secretário nos passou. Lembrando também que a próxima sessão, que é da 12ª, o secretário está com problema de saúde, não veio, e nós vamos deixar para a próxima sessão. A ata entra em discussão. Queria fazer algumas colocações. Há algumas divergências aqui no transcorrer da ata, quando ela faz menção ao isolamento dos banheiros das escolas. Na realidade, as escolas não têm banheiro. E também houve aqui uma troca no nome das escolas. Ela fala de São Francisco e faz menção à escola de Baixa Grande, quando diz que tem uma sala improvisada. Então, a senhora não aprova a ata, sua parte. Tem que corrigir. Os novos vereadores também deixa para corrigir. Só a ressalva, né? Então, a ata entra em votação. Aqueles que concordam, permanecem sentados. A ata foi aprovada. Na hora que o secretário chegar, nós vamos mandar ele corrigir, com ressalva, é verdade. Está aberto o pequeno expediente. Determina a leitura dos expedientes em mesa. Expediente em mesa. Requerimento número 5/2023, proponente, vereador Irailde Rocha. Convoca o secretário de Saúde para prestar esclarecimentos sobre alguns problemas do município.
Requerimento número 6/2023, proponente vereador Iraildo Rocha, requer a presença do secretário de Educação para prestar esclarecimentos sobre assuntos inerentes à educação do município de São Vicente Ferre. Só lembrando que era da sessão passada, que a senhora não veio, e hoje nós vamos colocar em votação. Bom. Está aberto o pequeno expediente. Faculta a palavra aos vereadores pelo tempo regimental de 3 minutos, sem apartes. A palavra está franqueada por 3 minutos, sem apartes. Está aberto o pequeno expediente. Palavra facultada aos 3 minutos, sem apartes. Vereador Charles Pinheiro irá usar a tribuna. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa, na pessoa do senhor presidente, vereador Chicão. Cumprimentar os demais vereadores, em nome do companheiro Valdenê. Cumprimentar a galeria, em nome do doutor Cícero. Nesse pequeno expediente, eu venho aqui, mais uma vez, cobrar um pedido de providência que eu tenho aqui nesta casa, e os moradores ali do povoado Buenos Aires me cobraram novamente essa semana. É um serviço de baixa tensão que a gente precisa que seja feito naquela comunidade, ali no povoado Buenos Aires. Ali são várias casas ainda que o serviço de baixa tensão da SEMAR não passa por lá. E eles precisam ali de serviço de internet, que tem pessoas que estudam ali, fazem curso, e eles não estão colocando a internet até lá devido a isso, devido a não ter a baixa tensão lá naquele povoado. E eu já pedi aqui, coloquei nesta casa um pedido de providência, e até hoje a gente não teve uma resposta ainda, porque não foram lá fazer o serviço. E eu peço aqui novamente que seja feito esse serviço nessa comunidade. Ali no Buenos Aires também, alguns moradores me chamaram, precisa fazer a manutenção na iluminação pública. Ali uma escuridão total à noite. Alguns postes lá ainda tem algumas lâmpadas, mas tem várias queimadas também. Falando sobre iluminação pública, no Guará também, Guará praticamente não tem uma lâmpada em um poste, todas queimadas. O povoado completamente na escuridão também. E a gente vem falando sobre iluminação pública aqui, desde o começo do nosso mandato, porque todos nós pagamos a taxa de iluminação pública. E essa taxa é repassada para a prefeitura. Então, esse serviço de manutenção na zona rural, na sede, tem que ser feito. Nós temos que usufruir desse benefício que nós pagamos, porque a taxa vem nas contas e a gente precisa. Não é só Guará, não é só Buenos Aires, São Jerônimo também. A gente também, eu acho que praticamente todos os povoados a gente encontra esse problema de iluminação pública. Então, a prefeitura tem que fazer a parte dela, porque o recurso ela recebe, a SEMAR repassa. Então, tem que fazer a manutenção na zona rural. Vou voltar no grande expediente. Continua aberto o pequeno expediente. Palavra franqueada por 3 minutos, sem apartes.
Continua aberto o pequeno expediente. Não havendo mais orador, está encerrada o pequeno expediente. Está aberto o grande expediente. Palavra franqueada pelo tempo de 7 minutos em apartes. Está aberto o grande expediente. Palavra franqueada por 7 minutos em apartes. Vereador Donga de Catraio irá usar a tribuna. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, cumprimentar a mesa, em nome da vereadora Irailde Rocha. Cumprimento os demais vereadores, o pessoal da galeria que nos acompanha. Quero também cumprimentar o pessoal que estão nos escutando através da Planície FM e pelas redes sociais. Dizer a todos que nós já estamos no 3º ano de mandato, do nosso mandato, e já este mandato estará chegando ao fim. O que nós dizemos à população é que nós temos conduzido até o presente momento o mandato respeitando o povo, as famílias vicentinas, respeitando o ofício de vereador deste município, lutando para tentar deixar uma boa impressão para toda a sociedade vicentina, lutando para melhorar o desempenho do Poder Legislativo nesta cidade de São Vicente Ferre, além também de estarmos de olho no que de fato está acontecendo na administração do Poder Executivo da nossa cidade e nos problemas enfrentados pela população do nosso município. Faço cobrança neste momento a respeito de um pedido, de uma indicação da Avenida Rosiana Sarney, que liga a MA 314 até a delegacia. Do lado esquerdo de quem vai, em frente às residências, está bastante prejudicada a via pública. E ali tem pessoas que têm negócios e que estão sendo prejudicados, além dos que utilizam esta via pública para andar, seja a pé ou de transporte. Precisa de uma recuperação na parte do asfalto. Também quero notificar a respeito do posto da rua, onde nós fizemos um pedido de providência pelo perigo que aquele poço, cheio de água e sem tampa, sem proteção na boca,
e a gente fez um pedido para que fosse colocado uma grade de proteção. A gente observa que foi executado. O poço ele não está mais sem proteção, o que ocasionava risco para as crianças, para os animais que passavam naquele local. Então, foi um pedido que foi resolvido. Além de que a gente continua falando aqui, o verão, ele está se aproximando, e a gente vê que as comunidades, elas ainda reclamam, reivindicam muitos direitos ainda não alcançados. Alguns já até mencionados aqui pelo vereador Charles, que é o problema da iluminação pública, deficiente em muitos povoados e na sede do nosso município. Então, a gente vem aqui cobrar este serviço, falar pela população, porque é um direito que cada morador de São Vicente tem, porque paga essa taxa de iluminação. Outra questão é sobre a estrada que liga Casa Grande, Santa Teresa, São Marquinho até Garrida. Estes povoados, as pessoas desta região, ela nunca foi beneficiada com uma estrada de qualidade durante toda a existência deste município, que já ultrapassa 160 anos de idade. E o povo ainda, alguns não acreditam mais, outros ainda reivindicam esse direito. E nós, como vereadores, temos documentação, tenho indicação feita para melhoramento desta estrada, não apenas raspar e arrumar a terra no meio da estrada e dizer que tem estrada feita. E que quando chega o período do inverno, tudo vai por água abaixo, empregando o trocadilho. Também sobre a comunidade Dois Irmãos, Pissarra e Jussaral, a estrada conhecida como Guarda-Chuva. Ano passado foi feita reunião com este povoado, onde nós participamos, e o gestor do município, ele prometeu que no mês de novembro do ano passado começava a construção. E não começou. Estive no povoado, numa ação beneficente que aconteceu sábado, em prol do irmão Técio, que passa por um problema de saúde, e a gente observa, ouve a população de que a estrada ainda não foi nem começada. A gente espera que no verão o prefeito possa executar esses mais ou menos 6 quilômetros de estrada. Já acabou meu tempo? Então eu vou concluir. Conclua. Pois é isso. Então, o vereador, ele está aqui, tem um papel a zelar, uma responsabilidade com a população, e por enquanto a gente está zelando por isto. Agradeço. Continua aberto o grande expediente. Palavra franqueada por 7 minutos em apartes. Vereador Gasosa irá usar a tribuna. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento.
cumprimentar a mesa em nome do presidente Chicão e os demais vereadores, em nome do vereador Gatinho. Cumprimentar toda a galeria, todos os ouvintes, em nome do doutor Cícero. Só falar aqui, justificar a minha ausência na sessão passada, que eu tenho problema de sinusite, a hora que me ataca, passa 2, 3 dias ruim. Ainda bem que quando ela passa, as coisas voltam ao normal, né? Graças a Deus. Né? E falar da Equatorial, eu tenho um pedido de providência aqui da barreira de Madureira, onde o fio se encontra muito baixo. Eu venho pedindo aqui já faz tempo que a Equatorial venha resolver essa situação lá. Eu acho que colocando um poste resolve a situação, porque o fio é muito baixo. A gente vê, a qualquer momento, acontecer algum imprevisto, acontecer uma tragédia ali. Então, a gente venha pedindo que isso não aconteça e que a Equatorial se manifesta e dá esse melhoramento lá nesse fio. Falar hoje, estive no hospital, por acaso, conversando lá, conversei com uma cidadã, ela me falou do povoado que ela era. Eu digo, esse povoado está sendo hoje visto por todo o Brasil, eu acho, que já está na internet, né? Semana passada, a gente vimos aí um vídeo que foi lançado na internet sobre criança indo para a escola de jumento. Então, por acaso, eu estive conversando com essa senhora hoje. Ela me disse, eu digo, esse povoado teu está famoso. Ela me disse, tu conheceu alguém da filmagem? Eu digo, não, porque está um pouco distante. Ela disse, então, era eu, com minha filha e minhas 2 sobrinhas. E esse caso não acontece né, de agora, não. É de segunda a sexta, não foi só naquele momento que foi filmado. Então, isso vem acontecendo já há tempo. A gente vê que essa situação de estrada não é de hoje, né, já vem se alastrando há muitas gerações. É igual o companheiro Donga falou da estrada de Santa Teresa, Garrida, e que passa por Alvo Vermelho. Que nunca teve estrada, né? Só raspava. O que você está vendo é em São Vicente Ferre, que fica a 270 quilômetros da capital, São Luís. Uma cidade localizada na Baixada Maranhense, que vem sendo administrada há décadas pela família Freitas. E o resultado é o atraso e o abandono. Sem estradas e sem transporte escolar, a comunidade de Tabocas sofre. Essa é a principal estrada do povoado e de acesso a várias outras comunidades. Olha aí, gente. Olha o pequeno aí no colégio aqui, o ônibus escolar de Tabocas. Isso é de Tabocas, aonde o prefeito Freitas prometeu e começou a fazer a estrada de pronto aqui. Olha aí, pequeno coitadinho, sorrindo, mas não sabendo como. Continua aberto o grande expediente. Palavra franqueada por 7 minutos em apartes. Continua aberto o grande expediente. Vereador Charles Pinheiro. Boa tarde novamente a todos. Só fazer uma correção aqui também, da agora que eu falei a SEMAR e é Equatorial. Tá bom? Aqui o vereador Gazosa já começou a falar sobre estradas vicinais, uma cobrança aqui que nós temos aqui diariamente, e hoje não poderia ser diferente. Depois da gente assistir esses vídeos tristes, né, esses alunos vindo montado a jumento, aqui na nossa cidade, a gente ainda encontrar esses casos é muito triste. A estrada de Tabocas, como já vieram aqui nesta casa, fazer essa reivindicação
e até agora nada foi feito, como também nós temos aqui pedido dessa barreira aqui que liga a sede até a Enseada dos Pintos, tem 2 barreiras, a estrada vai até Pascoal, de Guará, da Enseada dos Pintos a Guará, Guará a Santa Teresa. Infelizmente, na nossa cidade, nós não temos estradas vicinais que prestem em nenhum dos povoados. Essa é a realidade. A gente é muito criticado, nós vereadores, eu mesmo já fui marcado por várias vezes em redes sociais aí dessa estrada aqui do Guará. Como eu já falei aqui por diversas vezes, falo novamente, o vereador Charles está fazendo a parte dele. Indicando, cobrando do gestor para que faça, porque eu não recebo recurso para poder fazer estradas vicinais. Agora eu estou fazendo a minha parte, cobrando do gestor para que ele possa fazer uma estrada de qualidade, não só para a comunidade do Guará, mas para todas as outras, porque a gente precisa na nossa cidade. Como eu falei na sessão passada, aqui, se você vai aqui para Olinda, vai aqui por dentro aqui, você consegue saber a divisa ali, onde é São Vicente, onde chegam os outros povoados. Não é porque tem uma placa, não é porque tem uma sinalização, uma divisa, não. É porque você vê a estrada. Quando você chega numa estrada boa, é Olinda Nova. Você vai para a estrada ruim de novo, para os buracos, o trilho, na realidade, que nem estrada tem, é São Vicente Ferre. Infelizmente, a gente tem que cobrar do gestor, porque é ele que está para fazer esse serviço. Aqui, às vezes, somos criticados porque fala que a oposição encontra defeito em tudo. Mas nós estamos aqui para encontrar os defeitos mesmo e apontar para a gestão, para que ele solucione. É para isso que estamos aqui, não só a oposição, mas sim todos nós vereadores. É para fiscalizar e cobrar do gestor. Então, pode falar quem quiser, quantas vezes quiser, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou cobrar. Vou cobrar sim. São pontes, bueiros feitos aí de qualquer jeito, porque o cara faz um bueiro. Sim, são as chuvas, mas já que você vai fazer, você sabe que tem uma vazão de água forte, você tem que fazer de acordo com aquela vazão de água. Não é fazer uma base fraca, que sabe que ali tem uma vazão de água grande, onde está desperdiçando dinheiro público. Aqui no nosso município, o que já aconteceu muito foi desperdício de dinheiro público. Aqui na estrada do Soares, tem um bueiro que foi feito, ali uma vazão de água muito forte. A água passa toda pela lateral, então não resolveu nada. Baixa Grande, a água quebrou, a base de baixo levou. Sim, nós tivemos um inverno aí com fortes chuvas, mas se o serviço tivesse feito de qualidade, não teria quebrado tão fácil assim. Então, o que nós temos aqui no nosso município é um desperdício de dinheiro público, é uma má gestão com o dinheiro público. Então, aqui nós temos também a estrada ali do Buenos Aires, que liga até o povoado de São José e vários outros povoados. E ali a água, nem bueiro foram feitos. Ali nem bueiro foram feitos. Ali tem a necessidade muito grande, ali bem em frente a Fátima, ali. Existe uma vazão de água ali direto. Ali é inverno, verão, ali água passando ali. Já era para ter sido feito um bueiro ali naquela estrada. E feito uma estrada de qualidade, que ali liga vários povoados. Vários povoados. Então, a gente vem cobrando aqui. Todas as sessões, nós estamos cobrando estradas vicinais. E vamos continuar cobrando essas estradas vicinais. Aproveitar aqui também, mais uma vez, eu tenho a indicação do Poço Artesiano, lá do povoado São Jerônimo, e eu aqui, mais uma vez, peço que o gestor possa olhar para aquela comunidade
e possa fazer aquele poço artesiano na comunidade que estamos precisando. Também no povoado Madureira, que eu tenho a indicação do poço artesiano, eu venho aqui novamente pedir ao gestor que possa atender aquela comunidade. E a gente aqui, durante esse ano e pouco que ainda nos resta de mandato, a gente vai continuar cobrando para que as coisas possam acontecer no nosso município. Como já foi falado algumas vezes, que quanto pior, melhor, pelo contrário, eu quero que as coisas aconteçam, eu quero que o nosso município desenvolva, que as pessoas possam ter o direito de ir e vir, que possam ter uma saúde de qualidade, possam ter uma educação de qualidade. É isso que nós queremos. Independente do gestor que for administrar essa cidade nos próximos anos, aí a gente quer que venha alguém que possa fazer algo por nosso povo. Alguém que possa trabalhar realmente, porque é isso que precisamos. Muito obrigado. Continua aberto o grande expediente. O vereador Zé Carlos irá usar a tribuna. Senhor presidente, vereador Chicão e todos os membros da mesa, eu saúdo a todos. Saúdo a todos os vereadores desta casa e as pessoas amigas que nos assistem, que estão nesta galeria. Em nome da esposa do vereador Chicão, Soraya, eu saúdo todos que estão nesta tarde nos assistindo. Eu quero me reportar, primeiramente, a um pedido de providência que tenho aqui ao povoado Guará. Estive lá visitando alguns amigos e a gente vê aquele posto lá do Guará que precisa de ser concluído. Ele, se não me engano, é da gestão começou na gestão da prefeita Maria Raimunda, se eu não estiver enganado. E eu tenho esse pedido aqui para o prefeito Adriano, esse pedido de providência para que olhe para aquele posto, aquela conclusão daquele trabalho. A gente vem muito aqui nessa tribuna desta casa e sempre nós falamos em estradas vicinais, pedindo estradas vicinais. E o que não está errado, está certo, é o que nós queremos. Hoje, para o nosso município, o principal objetivo, neste início de verão, são as estradas vicinais dos nossos povoados. Quero afirmar a todos, vereadores, a todos que nos assistem, que nos ouvem, que eu tenho até mensagem, tenho áudio do nosso grupo que eu tenho mandado pedindo ao prefeito Adriano que está na hora de começar a olhar para as estradas. O vereador Chavico sabe disso, Zé Rosa e Zeca, que estão aqui, sabem das nossas cobranças. O prefeito Adriano, ele tem lutado incansavelmente, indo ao governo do Estado, secretários de Estado, ao governo federal, em busca de melhoramento de estradas vicinais, de fazer estradas vicinais. Sabemos de que o município não tem recursos próprios para construir estradas vicinais como elas têm que serem construídas. Foi feito melhoramento de estradas no verão passado, e que com as fortes chuvas foram muitas estradas impossibilitadas de trafegar. E aqui o prefeito tem ido ao Estado, ao governo do Estado, ao governo federal,
E a gente sabe da preocupação que ele tem com as nossas estradas. E se Deus permitir, agora no verão, vai ser feito serviço nas nossas estradas vicinais. Já foi feita a medida de 60 quilômetros de estradas vicinais para o nosso município. Já foi tirado a medida dos quilômetros de estradas, já foi mapeado das estradas que serão contempladas, que serão feitas, que é de grande necessidade para o nosso município. E todos nós aqui nos preocupamos sim, até porque nós estamos vendo a dificuldade, nós estamos vendo o sofrimento de quem está na zona rural para chegar até a sede. E a preocupação não é só de um, não é só de dois, eu creio que a preocupação é de todos os vereadores desta casa que aqui têm chegado para tratar deste assunto quando se trata de estradas vicinais. A ponte lá de Baixa Grande, que aqui foi citada, foi quebrada. As torrentes de águas destruiu uma parte, ou levou uma parte da ponte. Mas não, eu não creio que seja porque foi mal feita. Nós temos uma ponte aqui que liga da MA 014 a Cajari, que foi feita pelo Estado, de um porte de engenharia muito bem feita, mas que a água levou. Passou diversos dias interditado a ida para Cajari pela estrada, porque a água levou a ponte que liga a MA 014 ao município de Cajari. Então, quero deixar bem claro aqui a todos que a preocupação é nossa. Nós temos conversado, nós temos pedido, nós temos cobrado estradas vicinais. E o prefeito do nosso município tem nos dito, vamos fazer estradas. Vamos agora no verão arregaçar manga e fazer estradas, porque a falta de vontade não é. A falta de trabalhar, de continuar trabalhando não é. Tem trabalhado e está continuando trabalhando. Também eu quero parabenizar mais 2 adesões de 2 lideranças políticas que aderiram ao grupo Eu Acredito. Nosso amigo Bajaco, ex-vereador do nosso município, e o nosso amigo Massal, ex-vereador do nosso município. Mais 2 adesões, parabéns Bajaco, parabéns Massal, pelo reconhecimento que vocês têm tido pelo trabalho que está sendo feito em nosso município. Muito obrigado. Continua aberto o grande expediente. Palavra franqueada por 7 minutos em apartes. Continua aberto o grande expediente. Palavra franqueada por 7 minutos em apartes. Vereador Valdemir Raposo. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero saudar o nome do nosso presidente, a mesa do nosso presidente, e nossos companheiros vereadores, todos e todas, e nossa galeria. Eu só quero simplesmente dar um recado, ou falar. Eu estive vindo de São Marcos na noite passada, aí, uns 3 dias atrás, aí, encontrei o prefeito em cima da ponte de Palmeira. E ele prometeu que no outro dia ele ia botar entulho lá na ponte. E até hoje ele não botou. Está lá correndo o risco de um aluno, uma mãe de família, cair de uma moto, maior dificuldade para passar. Mas tem que aguardar, né? Outra coisa, queria deixar outro recado aqui, simples. Sobre aquele posto de saúde de São Marcos. Os vizinhos, os funcionários não estão mais aguentando tanto morcego. A gente chega lá e eles pedem que faça alguma coisa. E eu não tenho o que fazer, eu tenho que só ouvir. Mas eu espero que a população, o prefeito, a comunidade tome providência para nós fazer isso. Muito obrigado a todos. Continua aberto o grande expediente.
Continua aberto o grande expediente. Palavra franqueada por 7 minutos, em apartes. Continua aberto o grande expediente. Continua aberto o grande expediente. Não havendo mais orador, está encerrado o grande expediente. Está aberto a ordem do dia. A primeira. A senhora lê a primeira. Ordem do dia. Requerimento número 5/2023. Autora, vereadora Irailde Rocha. Senhor presidente, na forma regimental, na forma do artigo 26 da Lei Orgânica Municipal, com inciso 11 do parágrafo único do artigo 38 do Regimento Interno, ouvindo o plenário, solicito a Vossa Excelência convocar a secretária municipal de Educação, senhora Maria Nilze Pinheiro Santos, para pessoalmente prestar os seguintes esclarecimentos perante o plenário desta Casa. Primeiro, a execução do Plano Municipal de Educação. Segundo, relação das escolas reformadas de 2021 a 2023. Terceiro, escolas com previsão de reforma no ano de 2023. Quarto, alimentação escolar. Quinto, transporte escolar. Sexto, educação inclusiva. Sétimo, outros assuntos correlatos. Justificativa. A convocação da secretária para prestar esclarecimentos perante a Câmara de Vereadores se faz necessário em razão das reclamações de servidores, pais e alunos da rede municipal de ensino sobre os assuntos referidos. Queria pedir ao líder do governo, com o líder da oposição, que a gente faça em um único turno. Tem votação em um único turno, pode ser? Matéria simples, só de um turno. Problema não, né? Então, o requerimento entra em discussão. Do projeto, do requerimento, os assuntos, tá? Correlato aí nos assuntos do... Tá dizendo aí os assuntos, né? Isso, ela falou. Você quer para ela? Repita. Hein? Não, eu queria ver os assuntos que está... Vou repetir os assuntos. É porque no início eu só fiz o resumo. Aí os assuntos aqui são execução do Plano Municipal de Educação, relação das escolas reformadas de 2021 a 2023, assuntos com relação à merenda escolar, o que é mais? Transporte escolar, educação inclusiva e outros assuntos correlatos. O requerimento continua em discussão. A saúde é o outro, depois desse. Não, isso aqui é só da educação, depois vamos para o outro. São dois requerimentos, o 5 e o 6. A gente vai discutir agora o requerimento número 5. Isso. O requerimento continua em discussão. Então, eu, como autora do requerimento, já até falei aqui sobre a justificativa. A gente ouve muitas reclamações da questão estrutural das escolas. A gente ouve muitas reclamações da questão da merenda escolar, de transporte escolar, então, da educação inclusiva, principalmente. Então, ninguém mais é adequado para vir a esta casa e prestar esclarecimento para os 11 vereadores e para toda a comunidade, porque a gente ouve aqui na tribuna vereadores que são cientes dos problemas, que têm acesso aos secretários, ao prefeito, e eles sabem da solução ou quando virá a solução. Então, eu creio que seja pertinente a vinda da secretária aqui para prestar esclarecimento para todos que necessitam dessas informações.
Requerimento continua em discussão. Vereadora Irailde Rocha, o seu requerimento é muito relevante, porque eu acho que não tem como uma Câmara dizer que faz uma boa gestão e passar 4 anos e alguém achar que não seja necessário, mesmo que os gestores, eles estejam fazendo uma boa ou uma má administração na saúde, na educação, e que não haja um diálogo vindo o secretário, sendo convocado ou de forma espontânea a esta casa para dar explicação, não simplesmente para nós, mas para a população. Isso é dever do secretário, porque trabalha com recurso público, trabalha com o que é do povo, e é também dever, até está na lei, na lei orgânica, essa possibilidade que o vereador tem de convocá-los. E poucas vezes eles vieram até aqui, foram convocados, outras vezes requerimentos não foram aprovados, mas você está exercendo o seu direito parlamentar. O requerimento continua em discussão. Boa tarde. Também queria dizer à vereadora que o requerimento muito pertinente. Nós precisamos saber de mais informações. Eu até tenho já o ofício encaminhado, sem resposta alguma, à secretária de Educação. Então, ela vindo até esta casa, será muito bom para poder dar os esclarecimentos, como já foi falado, não só nós vereadores, mas a sociedade vicentina que necessita. Eu lembro na última vez que a secretária veio aqui, até teve algumas postagens que nós estávamos armados, um ataque à secretária, e pelo contrário, aqui ela será bem-vinda e as perguntas que faremos realmente será sobre a educação, a qual ela tem toda a prerrogativa de responder como secretária e deve ter todo conhecimento sobre a educação, porque é ela que é a secretária. O requerimento continua em discussão. O requerimento continua em discussão. Terminada a discussão, o requerimento entra em votação. Como vota o vereador Charles Pinheiro Souza? Favorável. Como vota o vereador Domingo de Jesus? Favorável. Como vota o vereador Geilson de Jesus? Como vota a vereadora Irailde Rocha? Favorável. Como vota o vereador José Carlos? Como vota o vereador José Raimundo Cardoso? Como vota o vereador José Rosa Silva? Como vota o vereador Pedro Xavier? Favorável. Como vota o vereador Valdinei Raposo? Então, o requerimento da vereadora Irailde Rocha 05/2023 foi aprovado. Vamos agora para o segundo requerimento, o 06, da vereadora Irailde Rocha. Requerimento número 6/2023, autor vereador Irailde Rocha.
Senhor presidente, na forma do artigo 26 da Lei Orgânica Municipal, com o inciso 11 do parágrafo único do artigo 38 do Regimento Interno, ouvido o plenário, solicito a Vossa Excelência convocar o secretário municipal de saúde, o senhor Leandro Sodré Freitas, para pessoalmente prestar esclarecimentos perante o plenário desta Casa sobre a execução dos seguintes assuntos e programas. Programa Estratégia Saúde da Família, Saúde Bucal, Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária, Agentes Comunitários de Saúde, Centro de Atenção Psicossocial, Tratamento Fora do Domicílio, TFD, Farmácia Básica e Farmácia Hospitalar, CAPES e outros assuntos correlatos. Justificativa: a convocação do secretário para prestar os esclarecimentos perante a Câmara de Vereadores se faz necessário diante de inúmeras reclamações de usuários do SUS sobre deficiência na prestação de serviços dos programas supracitados. Plenário José Américo dos Santos, 18 de maio de 2023, vereador Irailde Rocha. O requerimento 06/2023 entra em discussão. Eu, como autora do projeto, né, vou fazer aqui a defesa, ou melhor, do requerimento, fazer aqui a defesa do meu requerimento. Todos nós, vereadores, né, e creio que toda a população vicentina é ciente de várias reclamações, de várias denúncias que vêm ocorrendo no nosso município, principalmente no hospital municipal. Nós temos também a deficiência de atendimento na zona rural, né, por parte da questão da estratégia saúde da família. Saúde bucal também a gente sempre ouve reclamações, entre outras. A gente ouve reclamação em todos os sentidos, né? Falta de médico, falta de medicação, falta de transporte, falta de combustível. É um pessoal que sofre muito, que todos sofrem, mas o que vem sofrendo muito mais são as pessoas que necessitam de tratamento fora de domicílio, que deixam de estar fazendo os seus atendimentos. Então, a gente ouve coisas daqui, a gente ouve coisas dali, e são nesse mesmo sentido de esclarecimento ao público que eu solicito a vinda do secretário de Saúde para aqui nesta casa prestar esclarecimento ao público vicentino. O requerimento continua em discussão. Dizer, vereadora, que outro requerimento muito bom, a qual nós aqui já tínhamos tentado trazer o secretário até esta casa. Infelizmente, fomos impedidos, né, nesta própria casa, do que a presença do secretário não se fazia necessária aqui nesta casa. Mas agora, graças a Deus, com essa imparcialidade da Câmara, a gente consegue trazer esses secretários para vir até esta casa, dar esse esclarecimento que a sociedade vicentina precisa. Parabéns pelo requerimento, vereadora. O requerimento continua em discussão. Vereadora Irailde Rocha, Vossa Excelência, com este requerimento, convocando o secretário de Saúde para prestar esclarecimento para a população, e que seja entendido que ele não vem aqui, nem ele, nem a Secretaria de Educação, para ser atacado por ninguém. Nenhum secretário que compareceu aqui a esta casa, ele foi desrespeitado. Pelo contrário, pessoas da secretaria que o acompanhavam tentaram desrespeitar a casa. E pessoas que fazem parte da gestão, inclusive da educação, me refiro, tentaram denegrir a imagem da casa. É pertinente também o requerimento convocando o secretário de Saúde para prestar esses esclarecimentos
eu sei que não é muito bem visto, pessoas que têm o pensamento pouco evoluído a respeito de política e pensam que todas as pessoas são igualmente como pensa o seu coração. Isso eu me refiro a várias pessoas deste município. É para uma conversa, é para um diálogo, é para tentar melhorar o atendimento na saúde, é para dar uma satisfação para a população de São Vicente Ferre. E é uma coisa amparada pela lei, então é legal. Parabéns. O requerimento continua em discussão. O requerimento continua em discussão. Cordial boa tarde aos senhores vereadores, população vicentina. Em relação à convocação de secretários, esta casa, quando foi liderada pela mesa, pelo professor Zeca como presidente, o vereador Gatinho como primeiro secretário, inclusive no ano de 2022, um próprio requerimento nesse sentido para convocar o secretário de obras, o Demas Frazão, que também esteve a esta casa, foi encabeçada pela mesa diretora. Então, aqui nunca houve, como foi relatado por algumas falas, né, a questão da imparcialidade, né, ou da parcialidade, na verdade. Aqui a gente sempre julgou dentro do entendimento o que é pertinente e o que não é pertinente. Eu sempre costumo dizer que as secretarias, os gabinetes dos secretários, pelo menos eu falo em relação às minhas vistorias, eu tenho sempre muito acesso às informações, e na época se achou necessário, houve um empate aí na votação do requerimento, 5-5, né? E eu achei, como presidente, que tinha o voto de Minerva, eu achei naquele momento impertinente a vida do secretário desta casa, uma vez que nós poderíamos cobrar essas informações, requerer essas informações, indo até o próprio gabinete. Em relação à pasta do secretário Leanderson, que é o nosso secretário de saúde, diga-se de passagem, em 2 anos, nós estamos no 3º ano de governo do prefeito Adriano, a saúde do município veio funcionar exatamente quando o secretário Leanderson assumiu a pasta. Essa que é a realidade. Com a modernização das UBSs, o regionalismo, se fez de forma regionalizada a questão da saúde dos vicentinos. Nós temos o UBS funcionando com esses programas aí que foi colocado no requerimento pela vereadora em Itabiquari, em Santa Rosa. Recentemente foi inaugurado em São Francisco de Honório uma UBS também moderna, onde até exames laboratoriais são feitos na própria comunidade. Isso é um avanço significativo para a saúde do nosso município. E hoje nós tivemos a grata satisfação, né? O município de São Vicente Ferre entrou entre os 10 municípios da Baixada da Regional de Viana. Existe lá uma forma de avaliação pelo Ministério da Saúde, através do programa Previne Brasil, e é exatamente através dessas ações exitosas, principalmente no trabalho preventivo de saúde, ou seja, nas comunidades, no trabalho primário, porque a gente sabe que muitas vezes a população ela não tem como vir até os centros urbanos. Então, é uma preocupação da gestão levar a saúde para as comunidades. Então, através dessas ações exitosas, né, saúde bucal, e outros N programas que a gente acompanha aí, que há essa funcionalidade, colocou o nosso município no ranking, né, em destaque. Pulamos aí de 5, os números aí de 5, alguma coisa para quase 9 em relação às aplicações do programa. Então, São Vicente hoje, de fato, vive um novo tempo no quesito saúde,
Problemas se tem. Eu costumo dizer, o Brasil é o único país do mundo que tem um sistema gratuito de saúde, o SUS. E promover saúde para mais de não sei quantos milhões aí de pessoas, financiado pelo Estado, não é simples, não é fácil. Às vezes a gente tem que sacrificar, tem que, né, usar o que tem, e o que não tem, não se tem. Infelizmente, essa é a realidade. Essa é a realidade de um programa 100% financiado, que é o SUS. Então, o município de São Vicente de Ferre, ele tem as suas limitações financeiras, mas é inegável o esforço da gestão em promover essa saúde, e essa saúde de qualidade. Um exemplo disso, volto a dizer, é a saúde perto das pessoas, como a gestão faz com o sistema regionalizado das UBSs e com os programas funcionando. Eu, particularmente, vou votar contra neste requerimento. O requerimento continua em discussão. Eu creio que nenhum dos secretários convocados irão se recusar a vir a esta casa caso o requerimento seja aprovado. Por quê? Às vezes que nós procuramos a secretária de Educação, às vezes que nós visitamos as escolas deste município, nós nunca desrespeitamos e nem ofendemos, pelo contrário, nós fomos bem recebidos e eles sempre reconheceram o nosso trabalho, até porque nós nunca perseguimos gestão. É tão tal que assuntos que nós encontramos, problemas que nós encontramos, nós repassamos para quem, de fato, necessitava saber e solucionar. Nós nunca usamos informações de maneira irresponsável, divulgando em redes sociais, em blogs, né? Da mesma forma, no hospital. Recentemente, nós estivemos no hospital, encontramos situações lá que, se nós fôssemos irresponsáveis, se nós não estivéssemos preocupados em ajudar o município, se nós não estivéssemos preocupados em resolver o problema de quem necessitava de solução, nós teríamos usado dessa informação para fazer oposição política, irresponsável, como se fala. E essas informações que o vereador Zeca acabou de falar, são informações que ele tem, a população não tem essas informações, isso é do conhecimento dele. E é bom que essas informações venham a público, para conhecimento do público. Tá, cada um vê as coisas com os olhos que tem. Pode ter alguém que esteja satisfeito com a questão da saúde de São Vicente Ferre. Eu não estou satisfeita com a saúde de São Vicente, do município, do Estado e do Brasil. Não estou satisfeita. E não estando satisfeita, eu tenho que reclamar, eu tenho que recorrer a quem pode solucionar o problema. Uma vez que a gente não reclama, nós estamos nos acomodando. Se estamos acomodados, se não vamos reclamar, vai ficar do jeito que está, né? E as informações que a gente quer saber aqui do secretário de Educação e do secretário de Saúde são assuntos que nós sabemos e que eles sabemos. Nós não vamos aqui confrontar ninguém. Tá? Se hoje, na farmácia básica do nosso município, nós não temos losartana, que é uma medicação básica, que custa centavos, o secretário só vai dizer o que está acontecendo. Faltou por isso, mas tal dia vai ser solucionado. É só isso que nós queremos, que venha ao conhecimento do povo. Não é só você chegar lá no hospital hoje e não tem um médico. Por que não tem médico? O pessoal tem que saber. Não é normal, faltou o médico saiu 5 horas, o outro teria que chegar às 7 horas, nesse intervalo chegou um paciente lá e não encontrou o médico, sai dizendo que não tem médico. Não, vamos apurar os fatos e vamos trazer a verdade para a população. Meu muito obrigada. Continua em discussão. Eu só quero também participar dessa discussão, porque a UBS lá de São Francisco está com um mês, mais ou menos, que foi inaugurado. Nós fomos lá, acho que com 2 semanas depois. A sala do dentista... vereador, a inauguração foi uma quinta-feira, se eu não me engano, na segunda-feira subseguinte, nós estivemos lá, né? Isso. Aí, o que tinha lá na sala? Em vez da cadeira, estava uma ruma de balões. Acho que teve a festa, foi grande, guardaram os balões para a próxima inauguração.
Então, é uma falta de respeito com a comunidade daquele município, daquele povoado, desculpe. Passou tanto tempo para se construir uma UBS, e o principal, porque ali no Oiteiro, a cadeira lá também não funciona quando liga o ar-condicionado. Isso não é o vereador Chicão que está falando aqui, são as pessoas que nos procuram. Isso não é eu que estou tentando criar casos com o governo. Isso são as pessoas que nos ligam. Nós temos vídeo que os remédios da UBS do Oiteiro e lá do São Francisco, 90% são amostra grátis. Eu acho que a prefeitura deve ter algum convênio com algum laboratório, porque tem amostra grátis, o pau que tem lá são remédios da amostra grátis. Nós tivemos hoje, eu tive o desprazer de ver uma senhora caindo com problema de saúde pela manhã, pedi para o menino ir buscar a ambulância, ou então um carro para trazer, não tinha um carro à disposição no hospital. Graças a Deus que a moça tinha um vizinho, foi que agarrou a moça e levou para o hospital. E o negócio foi tão grave que tiveram que transferir para São Luís. Então aqui nós não estamos tentando criar casos. Tem um casal que me procura quase todos os meses, que faz tratamento fora do domicílio e não tem o recurso para ele pagar a passagem. Então, nós temos que saber, e só o secretário para nos dar essas opiniões aqui, dessas respostas. Quem dera que tivesse tudo a mil maravilha para a gente vir para cá e não discutir nada. Mas, infelizmente, já cansei de falar, enquanto eu tiver nesse cargo de vereador, que foi dado pelo povo, eu vou cobrar, e vou cobrar mesmo. O requerimento continua em discussão. Pois é, vereador, e são algumas situações que a gente vê que parece que é um problema o secretário vir aqui. Eu não sei qual o medo. Não sei qual o medo, infelizmente. E a gente precisa realmente, essa questão do TFD é uma situação muito, muito complicada, porque eles dão a passagem no valor de R$90, só a passagem de ida e volta, quer dizer que se o paciente ele tem a necessidade, ele não vai comer nada na viagem, ele não vai, se ele precisar usar um outro transporte lá na cidade, se ele precisar passar 2 dias. Infelizmente, tem algumas coisas que a gente realmente precisa indagar. São várias situações aqui, e a gente tem ouvido muitas reclamações, está falando que está ótimo na saúde, mas de agente de saúde, Charles, a demanda está complicada porque o paciente chega lá no hospital, eles mandam voltar, porque tem que procurar o agente de saúde, tem que encaminhar para o postinho, e se não tem, eles têm, parece que 3 vagas, se não me engano, por agente de saúde, para algumas especialidades. Cara, isso é inaceitável. Um paciente vir aqui no hospital e ter que voltar, ele com problema de saúde, ter que voltar lá para a sua comunidade, como aqui é falado, o acesso, muito difícil o acesso até a sede. Aí o paciente já vem com problema, é barrado no hospital, tem que voltar, porque o agente de saúde tem que ter conseguido uma vaga para ele, ou senão ele não é atendido. Se está bom para algumas pessoas que talvez não estejam precisando ir no hospital, porque talvez tenha um plano de saúde, ou pode ser atendido em outro local. Infelizmente, a gente tem que ouvir algumas coisas aqui tristes. O requerimento continua em discussão. O requerimento continua em discussão. Entende mais? Chicão, esse requerimento eu também acho muito importante, né? Como outras vezes a gente já tentou trazer o secretário aqui para dar explicações. Essas explicações quem tem para dar é ele, né? Ele que tem essas explicações. Hoje eu estive no hospital, como eu falei agora há pouco, onde eu vi várias mães chegando e voltando triste, porque não ia ter mais, não ia ser atendido a criança, porque tem uma meta de criança para ser atendido. E onde o médico vem 2 vezes por mês, o pediatra, né? Então, tinha muitas mães falando que já estava desde 5 horas da manhã e a hora que chegaram não tinha mais vaga. Então, isso é muito triste. Passa um mês para vir 2 vezes e quando vem não atende todas as mães que vão para aquele hospital.
vi falar, né, que ele comentou que ele vem por diária. Então, ele tem a meta dele. Então, ele não poderia atender mais do que a meta que ele tinha. Então, saiu muitas mães tristes, procurando outros meios de consultar seus filhos, onde uma consulta custa R$ 250, e quem é procurado? Somos nós, vereadores. Então, isso é muito triste e relevante, seu requerimento. Eu fico assim, imaginando que quando surge determinados tipos de requerimentos, aflora um espírito como se nós fôssemos atacar. Então, tem que se montar uma trincheira para contra-atacar. Fica um contra-ataque. Não, rapaz, deixa o secretário vir aqui e dar as explicações. Não faça a vez dele, não é? E não, vou defender logo porque é meu amigo, eu sou base, e meu dever aqui, porque acho que nem eles não pedem isso para a pessoa. Isso é simplesmente uma conversa, um diálogo, uma satisfação para a população. Mas é visto dessa forma, como se não fosse uma coisa legal e nenhum problema existisse na saúde. Tem muitos problemas. Nós podemos estar entre os 10, né? Somos o único país que tem um sistema como o SUS, Sistema Único de Saúde, verdade, mas muito deficitário. Morre em todo o Brasil muita gente que não consegue um atendimento. Mas é muita gente mesmo que não consegue um atendimento. Infelizmente, na nossa Baixada, muitas pessoas precisam se deslocar para São Luís para tratamento, e ali exclusivamente o Hospital Aldenor Abelo que atende essa questão do câncer. E ainda não fechou, sabe por quê? Por causa dos patrocínios particulares. Eu assisti uma entrevista há pouco. Se eu fosse depender do governo, já teria fechado. Então, os governos eles investem pouco em saúde. O governo municipal também, a unidade, aqui se atende a baixa complexidade. E poderia ser melhor. Poderia, porque até pessoas que trabalham dentro das próprias unidades de saúde, elas dizem isso para a gente. Elas falam, então elas não vão abrir a boca para falar, mas elas falam, porque tem medo de retaliação. Está entendendo? Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui é laqueadura e cesariana. Enquanto tem outros municípios que nós estamos mandando, faz cirurgia de hérnias, de algumas outras coisas, e precisa melhorar, porque quem sofre é o nosso povo. Então, está se deslocando para outro lugar, coisas que poderiam ser resolvidas aqui. Então, é isso que se quer aprimorar e se luta. E nós não estamos querendo aqui gerar atrito entre vereadores, não é? Que se opõem à chamada de um secretário aqui, porque tem o papel aqui de proteger o governo, né, de proteger toda essa estrutura. Eu nunca tive isso durante a minha vida, mesmo tendo votado, porque algumas gestões que ganharam e eles também nunca me pediram isso para me fazer. Às vezes se faz por livre e espontânea vontade, mas o requerimento é pertinente. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente, temos um requerimento que nós já votamos a favor, né? A convocação da secretária de Educação,
Isso prova de que nós não estamos aqui, né, sendo mandado por A ou B a não votar, ou a termos medo do secretário vir aqui dar explicação. Eu acho que a decisão de cada vereador tem que ser respeitada nesta casa. Está faltando respeito. A coisa pode... O vereador vota contra uma matéria, ele não é respeitado. Ele é taxado de defensor do Poder Executivo. Ele não tem o poder de decidir o que ele quer, como ele vai votar. Nós acabamos de votar num requerimento que convoca a secretária de Educação. Foi falado que a saúde aqui em São Vicente não está ótima. Não pode estar, gente, não está em lugar nenhum do Brasil. Me diga um hospital público do Brasil que a saúde esteja ótima. Agora, nós não temos um hospital de alta complexidade. Por que foi construído o hospital regional em Viana? Por que foi construído o hospital regional em Pinheiro? Para atender às demandas desses hospitais menores que não podem ser atendidas. A saúde de São Vicente está pior, está acabando. Mas hoje, precariamente ou péssima, temos atendimento lá no São Francisco de Honório, que não tinha. Temos atendimento em São Marcos, que não tinha. Uma UBS. Temos uma UBS em Santa Rosa, que não tinha e que está sendo atendido. É péssimo, é ruim, mas está sendo atendido. E está aí os gráficos mostrando. Quem fez esse gráfico foi a Prefeitura de São Vicente? Não. Foi nós, vereadores da base? Não. O gráfico está mostrando o crescimento dos atendimentos da saúde no município. Só que não quer ver o melhoramento que ultimamente, depois dessa reforma, depois dessa ampliação deste hospital, hoje você vai no hospital, você tem um banheiro limpo, um banheiro zelado, você tem um atendimento com leitos novos, atendimentos. Tem pessoas que às vezes saem do hospital com uma receita e dizem, olha, no hospital não teve remédio. Gente, hospital é para remédio de hospital é para interno, para quem está lá internado, precisando da medicação lá no interno. E eu tenho visto, também vou no hospital todo dia e vejo ali nos leitos as pessoas que estão lá internadas. Tenho ido lá, tenho acompanhado. Ah, mas estão falando que a saúde está péssima, mas tem muita gente falando que a saúde melhorou. Muita gente também falando que a saúde melhorou. Não vai ter o momento, não vai ter a hora de dizer que a saúde está 100%, que a saúde está ótima. Não, isso é difícil a gente vir dizer no hospital público do Brasil, do nosso país. Então, isso é o que eu tenho a comentar ao requerimento, à convocação. Nós já votamos ainda agora aprovando um requerimento e vamos ver esse requerimento que vem para a votação. O requerimento continua em discussão. Voltando aqui à discussão e pegando também um gancho na fala do vereador Gatinho, que foi bastante feliz nas colocações, as deliberações das matérias, elas são submetidas para apreciação do plenário. É o plenário que delibera. E, nesse momento de discussão, há os contrassensos. Eu, em nenhum momento, desqualifiquei o requerimento, sei da constitucionalidade, só que, no meu entendimento, volto a dizer, existem outras formas de se buscar as informações que se requer. Agora, muitas vezes, a convocação de secretários, ela tem um viés e uma intencionalidade política. Essa é a realidade. Eu não estou dizendo que é o caso exclusivo desta Câmara e nem nos requerimentos. Quando se tem um grupo de oposição que tem a maioria dos membros, geralmente se busca esses artifícios para criar algumas situações. Volto a dizer, existem outras formas de se buscar as informações sem a necessidade da convocação. E aí me parece que quando a matéria vem para deliberação, sempre se busca unanimidade. E não é assim.
em uma democracia. Não é assim nos entendimentos. E aí me parece que os guardiões da moralidade, os suprassumos, né, aí da probidade, querem apagar a voz ou interferir de forma direta no voto de cada edil, de cada parlamentar. Tá bom? A discussão ela termina se apimentando, mas sobre o requerimento, isso faz parte da democracia. Eu não vi nenhum vereador aqui dizendo que a saúde está péssima. Não vi ninguém usando essa palavra, a não ser vereador da base, está entendendo? Dizendo que está acabada, ninguém disse isso. Aqui se falou que o atendimento aqui é de baixa complexidade, porque existe baixa, média e alta complexidade. Existem esses três atendimentos, baixa, média e alta complexidade. E o serviço que São Vicente presta é de baixa complexidade, mas isso é na classificação. Quando eu digo baixa complexidade, eu não estou dizendo que o serviço prestado aqui é péssimo, não presta, como tem vereadores que se pronunciam e não tem coragem de citar nomes e julga os outros segundo o seu coração, os seus procedimentos. Esse que é o pensamento. Agora, criar caso, criar situações. Então, eu acho que nós deveríamos fazer o seguinte, como vereadores, fazer igualmente acontecer aqui. Vim para cá segunda-feira, se reúne aqui 3 horas, vai embora e esquece de tudo. Na outra segunda vem de novo e pronto. Porque isso é muito cômodo e satisfatório para muitos aqui na política que já viveram assim e que ainda vivem. Que tem essas informações lá na saúde, que tem essas informações lá na educação, que tem essas informações lá na infraestrutura, que tem as informações lá no governo, mas não repassa isso. O hospital é para fazer tratamento. E a farmácia básica é para assistir a pessoa que sai de lá com a receita, problema de pressão, losartana, outros remédios mais simples, um diclofenacozinho, que não se acha, está entendendo? Um remédio para diabetes, que dificilmente se acha, que talvez as pessoas nem conheçam isso, né? O que é uma farmácia básica, para que serve? Também não está preocupado, porque não vai precisar, de repente. Infelizmente, eu vi em outras situações, o debate pode se estender, eu vi em outras situações, pessoas que faziam esse tipo de defesa. E aqui eu estou fazendo um pensamento que eu faria em qualquer outra oportunidade, porque eu sempre vi nessa casa, e ele defendia com unhas e dentes. Quando ele chegou lá, infelizmente, com um problema sério na família, e não foi, aí ele viu que era totalmente diferente, aí doeu, chorou, doeu, porque faltou o que poderia estar lá no hospital. Infelizmente, nesse dia, nem o médico, não estou falando dessa gestão, nem o médico estava no hospital para atender a pessoa da família dele. Aí doeu. Mas enquanto os outros era que contava isso, você está falando mal, está querendo arrumar picuinha, está
querendo criar situações. Infelizmente. Presidente, vamos voltar para o requerimento, porque senão esse debate vai continuar. Só um minutinho, porque o debate, o requerimento está em discussão. Aí eles estão querendo falar, a gente tem que discutir. Tá bom, vereador? Eu vou só concluir aqui. Hoje nós operamos como baixa complexidade, mas a nossa saúde ela é MAC, média e alta complexidade. A saúde de São Vicente é média e alta complexidade. Infelizmente, hoje as condições oferecidas para o nosso município, ela oferece o baixo, menos que baixo ainda. E eu acabei de receber agora há pouco informações do Departamento de Saúde da Família. As informações que eu tenho aqui, elas são com relação à saúde da família. A média e alta complexidade, não. Essas informações foram geradas agora, dia 24 de maio, às 17h47. A Regional de Viana, ela é composta por 9 municípios, ela é responsável por 9 municípios. Entre eles, São Bento, Bacurituba, Cajapió, Olinda Nova do Maranhão, São Vicente Ferre, Palmeirândia, Penalva, Cajari, São João Batista, Matinha e Viana. E como diz o vereador Gatinho, os gráficos não mentem. Não fomos nós que geramos essas informações, né? E aqui, de algumas classes onde nós teríamos que atingir 99,9%, nós ficamos em 5º lugar, São Vicente Ferre ficou em 5º lugar, sendo o primeiro São Bento, o segundo Bacurituba, o terceiro Cajapió, o quarto Olinda Nova, e São Vicente sendo o 5º lugar. Aqui tem gráficos onde nós teríamos que apresentar 99%, nós ficamos com 44%, tem aqui um ótimo, que nós alcançamos 85%, vem um outro, né, 66%, que deixa a desejar, que é a questão das gestantes. Agora, nós temos aqui também, que está muito, muito baixo, 38%, mas o que me chama a atenção é a questão da diabetes e hipertensão. Isso é inadmissível. Um município onde diz que a saúde está boa e o nosso gráfico, onde nós teríamos que atingir 99,9%, nós ficamos com 36% em hipertensão arterial e 37% em diabetes. Era só para concluir a minha fala, meu muito obrigado. O requerimento continua em discussão. O requerimento, discussão encerrada. O requerimento entra em votação. Como voto o vereador Charles Pinheiro? Favorável. Como voto o vereador Domingo de Jesus? Favorável. Como voto o vereador Geilson de Jesus? Favorável. Como voto a vereadora Iraildes Rocha? Favorável. Como voto o vereador José Carlos? Contrário. Não. Como voto o vereador José Raimundo Cardoso? Desculpa, vereador. Como voto o vereador José Rosa? Como voto o vereador Pedro Xavier? Contrário. Como voto o vereador Valdinei Raposo? Favorável. Favorável. Então, foram 5. Não adianta, o projeto foi aprovado. Foram 5 votos a favor e 4 contra. Precisou nem do voto de Minerva do presidente. Então, os 2 requerimentos da vereadora Irailde Rocha foram aprovados. Agora, encerrou a ordem do dia. Eu queria só que a vereadora leia o convite que veio da prefeitura, né, aos vereadores. Queria que a senhora lesse aí o convite que veio de lá, para poder... Estado do Maranhão, Prefeitura Municipal de São Vicente Ferre, ofício número 80/2023, Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor Francisco Marques Figueiredo Neto, presidente da Câmara Municipal, São Vicente Ferre, Maranhão. Assunto: audiência pública para a apresentação do cumprimento das metas fiscais, primeiro quadrimestre
quadrimestre de 2023. Senhor presidente, de ordem do prefeito municipal de São Vicente Ferre, Estado do Maranhão, Adriano Machado de Freitas, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, torna-se público para o conhecimento de todos os interessados a realização de audiência pública para apresentação do cumprimento de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023. A audiência pública será realizada no dia 30 de maio, amanhã, no CRAS, às 10 horas. Só lembrando os vereadores, foi um convite que foi feito para esta casa, quem tiver disponibilidade para ir até lá. Eu queria também reiterar que essa casa foi pedido um tempo, que nós temos espaço da comunidade, pessoal lá do Madureira, que vinha a essa casa hoje para falar a respeito do cemitério, que a moça falou aqui que é um cemitério clandestino, inclusive já foi gente sepultada por lá, mas infelizmente ela teve um problema de saúde, colocou outro ofício nessa casa que está vindo na próxima segunda-feira. E só lembrando as pessoas que me ligam, que me mandam mensagem, esta casa ela está à disposição para ouvi-lo, para reclamações após as nossas sessões. Você tem que mandar o seu e-mail ou então um requerimento, você vem até aqui deixar nessa secretaria até a quinta-feira ao meio-dia, certo? A quinta-feira até o meio-dia, não adianta mandar mensagem pedindo espaço na Câmara que nós não vamos aceitar. Aqui é só através de ofício. A pessoa vem, está liberado através de ofício até a quinta-feira. Se a pessoa quiser vir na segunda-feira que vem, tem que vir até a quinta-feira desta semana e deixar o ofício aqui com a Tainara. Essa sessão está encerrada. Queria agradecer primeiramente aos vereadores, agradecer a você que está em casa, que nos acompanhou, a pessoa que está aqui na galeria também. Que Deus nos conceda uma semana abençoada, que Ele nos proteja, que nos livre e que na segunda-feira possamos estar aqui novamente para discutir os problemas da nossa cidade. Meu muito obrigado e uma boa tarde a todos.